nós fizemos aqui para tentar, até porque não tinha mais capacidade aí no salão e por uma questão óbvia de segurança, nós vamos tentar ser o mais objetivo possível nessa condução. Nós vamos começar ouvindo o secretário da Saúde, o diretor-geral da Secretaria de Saúde, que estava até então comandando os trabalhos lá na Secretaria, que vai trazer um apanhado para a gente ouvir os médicos e depois vamos começar a ouvir as entidades, representantes, e a gente faz uma inscrição e vai anotando todo mundo aqui para ouvir a opinião de todos e depois também a gente ouve uma fala do prefeito. Então a gente está com a equipe aqui, como a gente fez para quem não veio na outra reunião que teve na semana passada. A ideia é, então, ouvir os profissionais da saúde, ouvir as entidades e depois buscar um encaminhamento, certo? Então, Davi. Ok. Boa tarde a todos. Então, dando um breve relato de como estão os nossos casos aqui em Farroupilha, né? Nós temos um caso positivado, né, que foi o caso que veio importado de Inglaterra, de Londres. Nós temos hoje 13 casos descartados, né, todos com exames no LACEN foram descartados, e nós temos hoje 11 casos em investigação, mais 4 de hoje, nós temos 15 casos, né? Desses 15 casos que temos de investigação suspeitos, nós temos 12 de profissionais de saúde. Então, a nossa preocupação é com os nossos profissionais já que estão atendendo a população. Nós temos essa preocupação com toda a nossa população. Então, nós, na última reunião, né, marcamos para estar aqui nesse horário para discutir as tratativas dos próximos passos. E eu vejo que nós temos tomado algumas atitudes de distanciamento social, temos vindo bem. Farroupilha tem se apresentado em uma decisão de distanciamento, tem ouvido, tem cooperado, e eu vejo que hoje precisamos fazer essa construção. Para isso, eu gostaria de ouvir também a Farmed, né, o Dr. Segato, trazendo aqui uma fala. Todos serão bem sucintos. Depois vamos ouvir, então, o nosso Conselho Municipal de Saúde, né, com a nossa presidente Roberta, e para finalizar, a área técnica, então, de fala do momento que nós estamos atravessando e uma projeção para os próximos dias. Também o nosso doutor, o médico de família, o doutor Daniel. Doutor Segato. A posição da Farmed, que congrega os médicos aqui de Farroupilha, né, é bem técnica. A gente manter esse isolamento ainda por mais algum tempo, mais alguns dias, até porque a gente ainda não tem aqui em Farroupilha à disposição toda a estrutura que a gente precisa para atender esses casos, né? A gente vai daqui a um tempo receber mais leitos de UTIs, mais EPIs para que os nossos colegas da área da saúde consigam atender. Então, sendo bem breve, sei que tem bastante gente para falar, o nosso posicionamento no momento, bem técnico, né, seguindo assim, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde e as outras entidades médicas, é de se manter esse distanciamento, esse isolamento. Ok, obrigado, doutor. O Conselho Municipal, presidente Roberta. Então, dando sequência à nossa reunião da semana passada, né, onde a gente vai fazendo atualização diária e semanal, o que a gente vê em Farroupilha, né? A gente se mantém num quadro estável na questão da propagação da doença, porém, a gente ainda não tem todo o equipamento necessário para combater a possível pandemia que vai chegar aqui. Portanto, dando sequência, né, ao decreto estadual, as medidas que estão sendo tomadas, né, perante ao resto do mundo, a gente mantém a nossa conduta da questão do isolamento social, pensando na questão saúde. Ok, doutor Daniel. Gente, também assim, sendo bem sucinto e objetivo, tá? E em questão da saúde da família, tá? A gente trabalha com as comunidades e o nosso posicionamento também é referente ao isolamento social. Eu queria dizer assim que a gente mexe com vidas, com pessoas, tá? A gente entende o lado da economia, entende todos esses lados, estamos buscando alternativas para isso, mas assim, a projeção em números em relação a casos, tá, de Farroupilha, falando em cidade, é que a gente tem em torno de 200 a 250 casos graves, tá? A gente não tem leito de UTI ainda para isso, a gente quer ganhar tempo para que esses leitos sejam construídos, e desses casos eles podem vir de uma vez, ou esses casos podem vir fracionados. E o que a gente quer é que ele venha fracionado,
que ele não venha todo de uma vez, porque se vier todo de uma vez, vai ser muito difícil da gente conseguir reverter esses casos, tá? Então, da nossa parte também vem um isolamento social. Até para trazer assim uma realidade do que nós temos hoje no nosso município, já passo aqui a palavra ao Tiago e também ao prefeito Clayton. Hoje nós temos a nossa UPA, né, coronavírus, que construímos ela em 15 dias. Temos ali 20 leitos. Nesses leitos nós não temos respiradores, são uma retaguarda do Hospital São Carlos. E no Hospital São Carlos hoje nós temos uma UTI com 10 leitos, e que a taxa de ocupação dela é de 80%, ou seja, hoje 8 leitos dos 10 estão ocupados. Nós teríamos 2 à nossa disposição numa grande necessidade. Enviamos a documentação para o Estado, estamos aguardando os 10 leitos. No dia de ontem confirmamos tudo isso, o Estado não nos deu uma previsão de envio dos leitos. É uma previsão de 216, Passo Fundo já recebeu, e os próximos seriam então a Serra receber os leitos, porque Porto Alegre, a grande Porto Alegre já recebeu também. Então, temos uma possibilidade de mais 15 leitos de UTI, além dos 10 que temos, porque vocês todos cooperaram também naquela grande rede de doação, que levantamos mais de R$1 milhão para a compra dos respiradores, e nesse momento, então, nós estamos com expectativas de implantação desses novos leitos de UTI. Então, a Secretaria da Saúde tem como obrigação trazer para vocês a verdade, a transparência dos nossos leitos, a transparência do nosso trabalho. Temos feito um trabalho efetivo de prevenção, de distanciamento, né? E nesse momento, então, a gente quer compartilhar com todos a realidade dos nossos leitos aqui, para que todos tenham ciência daquilo que nós vamos enfrentar logo aí, depois do dia 15, nesse pico. Então, para que a gente possa construir essa consciência nesse momento que é necessário, ainda por um momento, o distanciamento social. Obrigado, Davi. Ainda para complementar aqui a informação do Davi sobre os números que a nossa cidade vem tendo nas últimas semanas, quando teve o primeiro caso do coronavírus confirmado em Caxias do Sul, alguns dias depois teve o primeiro caso em Farroupilha. Depois teve o segundo caso em Caxias, Farroupilha continuou tendo um caso. Teve o terceiro caso em Caxias, Farroupilha continuou tendo ainda um caso. Caxias já está no 8º, no 9º, a mesma coisa aconteceu com Bento, que está no 9º, no 10º. O isolamento social que foi feito em Farroupilha, no caso que aconteceu, que foi um caso importado, que veio para cá, que foi confirmado lá na Jans, que teve aquele isolamento social todo na comunidade, e essas ações de isolamento fizeram com que esses casos se mantessem na chamada curva, que a gente ouve falar muito na televisão, de forma estável. Então, o que mostra a região e estado, felizmente não está acontecendo na nossa cidade. Então, também esse é um número que a gente gostaria de compartilhar. Queria ouvir agora as entidades, depois a gente vai fazer por inscrição também as pessoas que queiram se manifestar. Vou começar com os representantes das entidades, né? CDL, SIX, Sindlojas, OAB, fica à vontade. Então, da SIX. Ok, pessoal, acho que relembrando o que foi falado na sexta-feira, a questão de posicionamentos, e vamos entender que não é uma situação puramente econômica ou simplesmente de saúde. É lógico que no primeiro momento a questão da saúde fica totalmente sustentada como sendo o primórdio da vida e tudo mais, e isso obviamente tem que ser levado em conta. Eu só quero trazer um pouco de realidade também em cima disso, dado o que foi falado de Farroupilha e o que está acontecendo em Farroupilha, e aí em cima disso realmente gera uma preocupação muito grande, se falando de que a grande parcela daqueles que estão no grupo de risco e realmente sendo investigados como tendo ou não os casos são do grupo médico. E então vejamos que nós não temos um problema de um setor, de uma empresa, de um negócio e tudo mais. A situação é individual, é de comportamento. Veja a situação que nós estamos, então efetivamente nós estamos aqui nos expondo a uma situação de risco. Isso não acontece nas empresas. Acho que vocês passaram por tantos negócios, mercados e tudo, vocês viram que não se encontrou aglomeração como essa aqui. Então se vê a necessidade de um período de educação muito grande, porque é de cada um.
A gente fala em liberação da economia, liberação de atividades e tudo mais. Não é por decreto, digamos assim, que a gente vai obrigar as pessoas a trabalharem, o negócio a abrir, né? Porque muitos negócios que eventualmente vão abrir não vão ter clientes. Mas existem efetivamente algumas atividades que podem sustentar algumas situações econômicas. E é isso que a gente vem construindo e defendendo ao longo dos relacionamentos que a gente vem tendo com o poder público. Então não é uma questão de defendo que a atividade econômica flua normalmente, ou que não queremos saber de respeito à vida. Não, muito pelo contrário. O bem maior é a vida, né? Chamo a atenção na questão da educação. A gente tem promovido e instigado que seja feito com maior clareza a divulgação do que é usar efetivamente uma luva, uma máscara, como é que a gente tem que se portar, como é que temos que se relacionar, o que é efetivamente esse isolamento social, para que não incorramos em riscos ou também em restrições desnecessárias. Mas o risco é grande, assim como a gente está percebendo aqui, temos que tomar atenção de modo que a coisa flua numa normalidade. Tá? Eu sei que é um período difícil, complicado, complicadíssimo. Temos que realmente, foi feito, Farroupilha está assim de parabéns pelas iniciativas que se teve individualmente, pelas iniciativas que se teve com relação à UPA, fantástico o que aconteceu naquele espaço. Então tem muita coisa boa e Farroupilha vem dando exemplos assim de uma educação tremenda, né, e de uma capacidade de aprendizado tremenda. Eu acho que a gente também não pode se colocar que não, todo mundo não tem condições e sair baixando decretos para tudo, né, fazendo que se prive, digamos assim, de muitas situações que poderiam ser trabalhadas com uma certa educação. Até falando da questão educação, para professores e tudo, nós temos também uma massa importante, né, que poderia ser bem utilizada para a questão de ensinamentos e propagar, digamos assim, a questão do bom comportamento nas questões sociais. Então tem uma força muito grande, uma capacidade muito grande que está represada em todos os sentidos. E é isso que a gente clama que seja pensada, repensada e que além da questão da saúde, achem tantas outras soluções para manter tudo isso vivo. É isso, senhor. Progilo representando a SIX, mais alguma entidade gostaria de fazer uso? Por favor, nome, qual entidade representa e fica à vontade. Eu sou Ana Maria do Golden Center, shopping atacadista. Tomei a liberdade de falar com o Bob também, representando os demais shoppings, qualquer coisa ele complementa. Vem ao encontro total que o presidente da SIX estava falando, é uma questão de educação. Nós precisamos manter a questão educativa e disseminar mais a educação com relação à higienização, às prevenções. Mas também temos que falar sobre a questão econômica, né? A questão saúde mental também. A gente está desde a semana passada em reunião, em acordo com toda a equipe médica, né? E o que a gente vem buscando é uma igualdade nas tomadas de decisões. Então, certas decisões foram tomadas de abertura e de liberação, que não se tem, então, a educação, como propriamente o presidente da SIX falou, e aí a gente vê que alguns cumprem, alguns não cumprem, e a gente precisa educar. Nós, como shoppings, nos comprometemos a fazer toda a higienização necessária de entrada de todos que lá forem visitar. Funcionários, agentes de viagens, clientes, seja tapetinho com que boa, para higienizar os pés, lavar as mãos, usar o capacete, né, como falado na outra reunião. Então, nós estaremos lutando, sim, para a abertura econômica o mais breve possível. Nós, acho que entre todos os shoppings, a gente deve estar falando em torno de 600 funcionários fixos, sem contar todas as fábricas que estão por detrás de nós. E isso é algo que nos preocupa, né? Está já havendo demissões em função de necessidade econômica, e é isso que a gente vem lutando. Uma consciência da saúde, da prevenção, é sério sim, mas a gente tem meios para tentar controlar. E é isso que a gente veio pedir, uma abertura o mais breve possível. Obrigado. Mais alguma entidade? Por favor. O nome e a entidade que representa. Meu nome é Juliano, estou representando a CDL Farroupilha. Nós temos mais de 600 associados
e eu estou representando todos os associados comerciantes. Lá na CDL, a gente percebe que tem muitos lojistas que ainda estão divididos, porque se tem muita informação de todos os tipos de informações, e a gente respeita principalmente informações sobre saúde, os profissionais de saúde que aqui estão, a gente respeita todos eles. Respeitamos a opinião de cada comerciante também, mas entendemos que sem a parte financeira também é difícil tu manter um processo de saúde saudável, porque nós precisamos manter o nosso comércio funcionando, porque a gente percebeu que muitas outras coisas que foram liberadas para funcionar, somente o comércio que não funcionou. Foram liberados MEIs, menos MEI de comércio. Foram liberados outros tipos de estabelecimentos, mas o comércio em geral não foi liberado. Aí explicaram, porque devido à contaminação, vai contaminar roupa. Mas eu pergunto, os comércios ilegais, as pessoas informais que estão vendendo nas casas, será que não contaminam também? E aí, outra pergunta que eu me faço, qual o cenário possível para a gente voltar com o nosso comércio? A gente não sabe se esse vírus já contaminou todo mundo. A gente não sabe. Espero que não, né? Mas ninguém tem essa noção aí do que pode acontecer. Quanto tempo isso vai? Nós vamos chegar ao nosso inverno, que é um estado crítico de gripes aí, a gente não sabe até quando vai. Nós precisamos ter uma posição, nós precisamos de educação, sim, nós precisamos planejar o nosso comércio, educar o nosso comércio, para que ele volte a trabalhar dentro das medidas possíveis, juntamente com os médicos, os profissionais de saúde aqui, o que a gente pode fazer para nós reabrirmos o comércio. É isso que eu tenho a declarar, e sempre das normas possíveis aí dentro das possibilidades feita principalmente de saúde, mas tudo junto pensando no mesmo lado, que precisamos sim do lado financeiro juntamente com a saúde. É isso aí que tem que falar. Obrigado, Jana. Sérgio Rossi, Cindy Lojas. Em primeiro lugar, estamos todos juntos no mesmo barco. E esse barco ele tem que ser abastecido com combustível, com pessoas, né? E isso não se faz com... Não existe cafezinho de graça, né? Então, o que eu quero dizer aos meus colegas lojistas, que tornaram essa missão muito difícil nos últimos dias de bem representá-los, de que nós temos que achar o equilíbrio entre o econômico e a saúde. Não há outra maneira. Não há outra maneira. A minha vice-presidente Cindy Lojas, a Márcia, agora está me dizendo que ela tem 800 crediários que vão lá dia 6, dia 7, dia 8, após receber, pagar o carnezinho. Nem todo mundo usa cartão de crédito ou de débito, de crédito. Então, ela tem que estar com a porta, com uma frestinha aberta, para receber essas pessoas. Primeiro que é justo, porque ela precisa receber isso. E segundo lugar, porque nós temos que dar condições que essas pessoas tenham seu crédito sempre bom, sempre livre. E isso não precisa ser de maneira não saudável, pode ser de maneira saudável sim. Tem como fazer, o lojista está muito consciente dos cuidados que ele tem que ter. Eu tenho feito isso também na minha loja. Tá, gente? Então, eu quero dizer aos médicos, por exemplo, que nós estamos juntos, doutores. Ao prefeito, nós estamos juntos com a mesma linguagem. Mas nós não podemos nem sequer pensar na possibilidade de ficarmos mais dias com o nosso comércio fechado, porque a quebradeira vai refletir aqui dentro. Vai refletir no poder público. É menos impostos. E essa sacoleira também que vão nas casas e que lá eles testam a roupa e transmitem o vírus, a mesma coisa, além de tudo, elas não recolhem impostos. As sacoleiras que vão nas casas para fazer vendas, né, não recolhem nem impostos. Então, gente, nós precisamos que vocês nos ajudem a fazer esse equilíbrio. Sabemos da gravidade do que está acontecendo com relação à saúde. Eu também tenho família, tenho filhos, tenho neto.
Nós todos sabemos disso. Mas temos como fazer um cuidado especial nas nossas lojas para que esse equilíbrio seja mantido, com os cuidados que temos que ter para receber nossos clientes e também com os nossos funcionários. Nossos clientes e nossos funcionários. E também não levarmos o vírus para casa depois, né? Então, nós temos que manter os empregos. Temos que manter os empregos. Prefeito, nos ajude. Eu sei que você é médico, você ouve todos os lados, mas também não tem o caminhar de dentro de uma loja no dia a dia, porque só quem está dentro de uma loja no dia a dia sabe as situações que ocorrem. Então, nos ajude, prefeito, a achar um equilíbrio. Precisamos de uma festinha, simbolicamente falando, da porta aberta para receber os carnês, para receber pequenas emergências. Nós não temos como trabalhar sem isso. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Mais alguma entidade? Bianchi, por favor. Prefeito Clayton, muito importante essa iniciativa. A comunidade tem que debater em conjunto, a comunidade tem que decidir em conjunto. E os reflexos, como eu já falei, são econômicos e de saúde. Essas 2 semanas que nós paramos foram muito importantes. Foram muito importantes porque permitiu que as pessoas tivessem noção da gravidade pela qual nós estamos passando e da necessidade que nós temos que ter com a saúde e os cuidados que nós temos que ter para evitar, dentro do possível, que sejamos contaminados. E, claro, a maioria das pessoas vai pegar esse vírus, mas que seja de forma paulatina, né, e que se proteja principalmente o grupo de risco. Eu acho que isso é o fundamental. Nós estamos aí, prefeito, num dilema muito grande, né? De um lado, a questão econômica, né? E a questão econômica, quando se fala em saúde, parece que ela muitas vezes não tem aquela relevância que tem, né? Porque, em primeiro lugar, de fato, o mais importante de tudo nas nossas vidas é a saúde. E nesse ponto, eu acho que a preocupação com a saúde das pessoas, ela é fundamental, é muito importante e tem que continuar. Mas essa preocupação com a saúde, ela tem que ser sopesada também com as questões, os aspectos econômicos, que também não só podem gerar um caos social, como também ter reflexos psíquicos, né? E abalar, não só economicamente, mas abalar a estrutura das pessoas. Então eu acho que nós temos que sopesar a questão econômica, que é muito importante, sempre visando preservar a saúde e preservar a vida. A questão que se coloca aqui é muito delicada. Por quê? Como os médicos comentaram, o Dr. Segato, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza, junto com o Ministério da Saúde, o isolamento social. Mas o que é o isolamento social? Se isolamento social fosse nós ficarmos dentro de casa, trancados, não estaria liberada a atividade industrial. Não estariam liberadas as atividades essenciais. Então, o que quer dizer esse isolamento social? Esse isolamento social, me permitam falar de uma visão de leigo, né? Não tenho conhecimento técnico do que possa ser, do ponto de vista da saúde, isolamento social, mas pelo que eu vejo das normas, isolamento social é manter a distância e evitar-se o convívio com as pessoas para evitar a contaminação. Então, se na medida em que eu tenho uma indústria, eu trabalho numa indústria, o que eu tenho que fazer? O que é o isolamento social? É eu manter uma distância mínima, que é o que prevê o decreto do governador, de 2 metros de distância ou 1 metro de distância se eu tiver com a proteção. Então, isso é um isolamento social. Isolamento social não é fechar as portas. Tá? Então, o que eu discordo veementemente desse decreto do governador estadual? Eu acho que esse decreto do governador estadual, ele não pode se sobrepor ao direito de exercer a atividade econômica com isolamento social.
Como é que se dá esse isolamento social? Com as precauções previstas e exigidas pelo Ministério da Saúde, ou seja, evitar-se o contato. Pessoal, quem vende roupas, por exemplo, vamos pegar um comércio que vende roupas. Eu não vou poder permitir que o meu cliente vista uma roupa, né, e depois eu bote no cabide para o outro, que ele não comprar, vai comprar. Isso eu não posso fazer. Nós temos vários lojistas aqui e eles têm que ter a consciência disso. Isso tem que ser normatizado. Tá? Agora, eu não posso, no meu entendimento, restringir a atividade econômica. E isso que o governador fez está totalmente fora do que chama-se de isolamento social. Então, o que eu penso? Semana passada, o ministro Marco Aurélio, aí eu vou entrar na questão jurídica, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, decidiu em uma ação proposta pelo partido, o PDT, no seguinte sentido: o presidente estabeleceu uma norma acerca do isolamento social, né? A norma estadual estabeleceu algo um pouco mais brando, ou seja, algo diferente. O que o Marco Aurélio decidiu? Ele disse o seguinte, que a competência para decidir a questão de saúde, com base no artigo 24 da Constituição Federal, ela é concorrente. O que quer dizer competência concorrente? Todos os entes podem decidir a matéria de saúde, com base no interesse local. Então, Farroupilha, no meu entendimento, pode e tem a liberdade jurídica de decidir o que é interessante e o que é, em termos de precaução, o que deve vigorar no interesse local. É claro, prefeito, que isso aí nós vamos comprar uma briga muito grande com o governo do estado, porque já está expresso no decreto que o decreto estadual se sobrepõe ao decreto, à eventual norma contrária municipal, né? Mas isso é uma briga que nós temos que decidir aqui se nós vamos comprar ou não. E isso não pode ficar nas costas somente do prefeito. Isso aí nós temos que definir em conjunto, na minha opinião, né? Então, as considerações que eu tinha que fazer são essas. Eu acho muito importante nós mantermos o isolamento social. Isso é fundamental. Eu acho importante nós não perdermos de vista as precauções que nós temos que adotar em relação aos cuidados. E por isso eu reforço, essa parada que nós demos foi muito importante para isso, né? Só que nós não podemos parar a atividade econômica simplesmente. Senão as empresas vão quebrar. As empresas, normalmente, pega uma micro e pequena empresa de médio porte, não tem capital de giro, não tem fluxo de caixa para se manter um mês. Tem empresas que vão chegar no final desses 15 dias que vão ter que fechar as portas. E aí o empregado que vai ser demitido, ele vai bater na porta de quem? Do outro que está mal também? E a questão não é nem nacional, a questão é mundial. Então nós temos que, em primeiro lugar, preservar a saúde, manter os cuidados que têm que ser tomados, mas também, por outro lado, temos que sopesar essa questão econômica, que também é muito importante. Então são essas as considerações que eu tinha para fazer, e eu acho que a gente tem que decidir isso aí em conjunto. Isso não pode ficar nas costas simplesmente do prefeito, é ele que vai ter que emitir esse decreto, né, fazendo de uma forma ou outra, né, prefeito? E aí nós temos que ver aí o que Farroupilha quer, o que as entidades querem, o que a comunidade quer. Nós temos que ser democráticos, temos que ouvir todo mundo e de certa forma, temos que decidir em conjunto, porque o que for decidido e da forma como o prefeito se posicionar, nós temos que estar com ele. Nós temos que assumir essa responsabilidade juntamente com ele. E temos que entender que isso não é brincadeira. Tá? Então, essas considerações que eu tinha para fazer. Obrigado. Obrigado, doutor. Nós convidamos também o pessoal do Sindicato dos Trabalhadores, enfim, tem alguém representando? Alguém? Não? Gostaria de fazer uma palavra, talvez? Márcio também é do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, está por aí também? Depois o Márcio, se quiser falar. Meu nome é Renato, eu sou do jurídico do Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação. Acho que o que eu vou falar é contrário ao que o patronal falou e que, pelo jeito,
a maioria do público aqui, dos presentes, concordaram. Mas queria comentar a fala dos colegas representantes patronais. Eu identifiquei 3 pontos principais nelas. Uma é a avaliação dos representantes da saúde do município de que a avaliação deles está correta e, acima de tudo, de que as atitudes aqui do município foram corretas em relação à pandemia, enfim, e isso gerou uma menor incidência de casos aqui comparado com a região. Eu concordo com isso, acho interessante. O que me surpreende é que, em reconhecendo isso, como é que a gente vai parar e vai propor que se acabe de fazer isso, que se desfaça isso, então? Eu acho que acaba incoerente, porque se está dando certo, a ideia me parece ser continuar com ela. Outra coisa, em relação ao isolamento social, me parece que o conceito de isolamento social é um só e é o que está sendo aplicado no mundo todo. A gente propor um termo diferente ou propor um conceito diferente é alterar, é inventar isolamento horizontal, vertical. A resposta da OMS, do Ministério da Saúde, do governo federal e de diversas entidades, a resposta técnica, a resposta que a gente ouviu hoje dos representantes da saúde do município é uma só, é isolamento social. Essa é a questão e é isso que vem dando certo, reconhecido pelo próprio pessoal que falou em contrário. E a gente, outra coisa que o pessoal fala, mas se for isolamento social, todo mundo ficar em casa, então, e não teria comida, não teria gasolina, não teria nada. Olha, é lógico que é, e para isso que está sendo feito já se mantém os serviços essenciais. Por exemplo, a categoria que a gente representa, ela está trabalhando. É a alimentação. É a alimentação, mas ela está trabalhando contra a nossa vontade, porque não é o que a gente gostaria. Essa é a questão. Essa é a questão. O que a gente briga é porque que seja da melhor forma. Pessoal, só um pouquinho. Ó, só um pouquinho de atenção, por favor. Então, assim, por mais que a gente não concorde com o posicionamento, o que custa a gente respeitar? Só isso. Todo mundo vai ter, todas as entidades estão tendo, todo mundo falou, vamos respeitar, só isso. Agradeço aqui a garantia da fala. O que eu quis falar com a categoria está trabalhando é que não é a nossa vontade. Mas por quê? Porque é essencial, porque é necessária. A saúde gostaria de estar passando... A categoria da saúde gostaria de estar passando esse risco, tanto é que eles são os maiores prejudicados agora com os casos suspeitos. Não gostariam, só que são essenciais. E da mesma forma a alimentação e da mesma forma os serviços essenciais, a sociedade, no mínimo dela, ela está se mantendo. E é isso que eu acho que tem que pautar o debate público. O que a gente está decidindo aqui é entre vidas e economia. Para mim é muito claro, e não por opinião minha, mas porque a gente ouviu deles. A gente ouviu o parecer técnico da saúde dizendo que vão ter 200 casos graves aqui na cidade de Farroupilha. 200 casos graves que precisam de respiradores e tudo mais que a gente não tem. Isso mantendo a orientação médica. Imagina, se não mantiver, são mais casos ainda e mais vidas que a gente está arriscando, no mínimo arriscando. E aí vão me perguntar qual é então a resposta econômica. A resposta econômica é o auxílio do governo, como foi feito em todos os demais países, e como tem uma medida já aprovada pelo Congresso esperando a sanção presidencial, como foi feito pelo próprio governo, quando liberou 1 trilhão para os bancos no início do mês passado, e agora para liberar 75 bilhões diz que não tem dinheiro. Na verdade, o que a gente está debatendo aqui é ir na contramão do mundo. O mundo todo faz uma situação, a gente está debatendo ao contrário. Então, a posição do Sindicato dos Trabalhadores é por manter a posição do mundo inteiro, o que os agentes técnicos estão orientando. Agradeço a atenção. Vamos lá. Respeitar todo mundo, gente, uma boa.
Eu vejo muitos médicos aqui também, se algum médico quiser fazer algum posicionamento aí, fique à vontade. Nós estamos liberando pelos representantes das categorias, que acreditamos ser mais justo. Então, todos que representam uma categoria têm a palavra aqui. Eu acho que é o mais justo nesse momento. O comitê da saúde é formado assim, né? Do coronavírus foi formado assim, representantes das entidades. Mais alguma entidade que não falou aqui? Oi? Bom, pessoal, eu represento o SEG aqui em nome do Vicente Perini, Sindicato de Hotéis e Restaurantes. É uma situação delicada, eu imagino que todo empresário aqui está louco para abrir. Nós vivemos 3 realidades distintas no nosso país. São Paulo, Porto Alegre, Caxias, Farroupilha, 4 realidades distintas. Hoje nós não enfrentamos nenhum caso, apenas um tal, nos resguardamos. Se nós estivéssemos em São Paulo, não estaríamos pensando aqui da forma como estamos pensando agora. Eu acho que é preciso haver, que nem o Sérgio disse, um meio termo, né? Entre o abrir, mas preservar a vida, tendo ciência de corrermos o risco também de novamente termos que fechar ali na frente. É um grande risco, sim. Por quê? Porque o vírus ele vai se disseminar, ele vai chegar nas nossas casas de alguma forma, tenhamos ciência disso, né? O que eu acho que tem que haver é definirmos parâmetros para isso, né? Para algumas reaberturas, né? Não é só norma de higiene, é parâmetro, né? Regulamentar esses parâmetros, porque cada setor é distinto um do outro, né? Eu vou falar pelo meu setor e fazer uma análise bem simples. Entre o restaurante, onde todos vão pegar o pegador no buffet, entre o boteco da esquina, que está todo mundo jogando baralho, e se um pegar o vírus ali, vai levar para quantos em casa? Então temos que ter um órgão fiscalizador. Certas coisas podem abrir, mas tem que ter denúncia, tem que ter alguém que, se você denunciar, eles vão lá e digam isso aqui não é permitido. Porque senão nós vamos disseminar o vírus sem saber de que forma foi que ele se disseminou. Lá em Caravaggio, a comunidade está em isolamento social, mas os cidadãos estão lá, tem 50, 60 carros lá agora. Aí nós nos cuidamos e os outros vão lá fazer roda de chimarrão, roda de fumo, e nós que estamos lá, como fica? Eu falo agora como cidadão, né? Então, temos que pensar, eu como hoteleiro, o que eu vou fazer? Eu vou dar o café da manhã para a pessoa de risco no quarto. Só vai para o café do buffet a pessoa que não é da idade de risco, que ela se higienizar antes e depois, tudo tem que ter um parâmetro, senão nós vamos estar abrindo o comércio, mas nós vamos estar correndo um risco muito grande. 10 leitos de UTI para 60 mil pessoas, sabe o que é isso? Nada. Né? Nada. Então temos que pensar a longo prazo. Não adianta todo mundo aqui defender a reabertura e não ter um parâmetro para isso, né? Tem que ter um 0800 para denunciar. Tem um boteco lá do lado lá que está aberto, nunca fechou. Tem uma banquinha que não tem nem água, nem alvará de saúde, e vai todo mundo lá comprar. Então, gente, temos que regular as coisas, apenas isso. Obrigado pela participação. Eu queria fazer um registro muito importante e justo a todos que vocês estão aqui, as pessoas que já falaram. Eu não vi, até hoje, nenhuma cidade, Sérgio, fazer o que nós estamos fazendo aqui. É verdade. Então, só isso já está valendo a pena. Vem um decreto, né? Então, mais alguma entidade gostaria? Alguma entidade gostaria de falar? Por favor, Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Eu falo em nome do Sindicato dos Agricultores Familiares de Farroupilha. Boa tarde, prefeito, autoridades e principalmente as autoridades da saúde, os médicos que estão aqui. Bem, nós já estamos isolados, né? Faz um tempo já que o agricultor tem essa facilidade. Se não tiver que vir para a cidade comprar alguma coisa, ele está isolado. Mas faço minhas palavras do representante dos hotéis, da rede hoteleira, que realmente tem casos que são absurdos
e que não são vistos, enquanto alguns pagam o preço, outros se aproveitam. Bem, nós também estamos pagando o preço enquanto agricultores. Terminamos de colher a safra há alguns dias de uva, e nós sabemos que algumas vinícolas já estão postergando o pagamento dessa safra por não ter vendido o produto, a uva beneficiada. Isso é fato, nós vamos sofrer. Quero levantar a questão também de que a população rural, dos trabalhadores rurais, dos agricultores familiares, 60% dela tem de 50 anos a mais. Então, todos nós corremos o risco, quando saímos de casa, de levar o vírus para os nossos nonos e nonas que estão lá em casa, que são a categoria, né, o grupo de risco mais fatal. Nós temos também no interior muitos outros grupos de riscos, né, os cardíacos, os diabéticos, os asmáticos, e como tem na cidade também. Eu não quero ficar discutindo se devemos abrir o comércio, se não devemos abrir o comércio. Porém, eu quero dizer que toda atitude que o poder público municipal tiver tem o nosso apoio, seja de abrir ou de manter fechado. Nós queremos sempre levar em consideração as vidas que estão lá nas nossas casas. Eu entendo e sei o quanto é difícil de trabalhar e não receber. E quem está aqui, que é trabalhador, que é dono de negócio, que não está recebendo, acreditem. Nós, agricultores, sabemos o que é trabalhar um ano inteiro e não receber. Tá? E não ter o retorno do seu trabalho. Vocês tenham certeza absoluta disso. Então, eu reafirmo, toda decisão que o poder público municipal tiver vai ter o nosso apoio, seja de reabertura ou de manter o fechamento conforme o decreto estadual. Essa é a nossa colocação. Obrigado. Eu acho que nós vamos encaminhando, acho que todas as entidades representativas da cidade já tiveram sua fala. Tudo bem. Mais algum médico gostaria de falar alguma coisa? Senão a gente vai encaminhar para o prefeito. Doutor, o seu nome, por favor. Doutor André, eu que elaborei a cartilha ali de orientação para as empresas reabrirem, né, nesse tempo, quando iniciou a indústria com a parte administrativa, tá? Eu tenho mestrado em Biologia Celular e Molecular, então eu sei como é que esse vírus se propaga, eu sei da periculosidade dele, porém eu tenho alguns questionamentos que a gente tem que colocar. Onde é que nós estamos hoje? E aonde a gente quer chegar? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Quais são as atitudes e quem vai nos comandar, né, para a gente tomar essas atitudes? Porque, claro, nós temos um risco de vida que a gente vai enfrentar agora ou amanhã. Isso é fato. Porque a gente pode mitigar esse vírus agora, enquanto estamos na época de calor, ou postergar isso para mitigar isso durante o inverno. Qual que é a diferença em enfrentar esse vírus agora, enquanto está quente, e depois quando está frio? A diferença é o nível de propagação. Está provado cientificamente que esse vírus se propaga muito mais rapidamente abaixo de 10 graus Celsius. Quando é que a nossa temperatura municipal aqui vai chegar abaixo de 10 graus? Então, a minha preocupação não é reabrir ou fechar ou manter o comércio inativo. A minha preocupação é que ações vamos tomar e qual vai ser o plano de ação para a gente mitigar esse vírus antes da chegada do inverno. Tá? É isso que eu tenho para falar para vocês. Nós precisamos tomar ações para mitigar isso antes da chegada do inverno, porque depois que chegar o inverno, aquela curva exponencial ela vai acontecer. E nós não vamos estar preparados, por mais que tenhamos leitos de UTI. Se nós triplicar nossa capacidade de UTI hoje, nós não temos leitos para todos os casos. Então é melhor a gente enfrentar isso paulatinamente e tomar uma atitude agora do que posterior. E eu fico à disposição das autoridades, do prefeito Clayton, para auxiliar no que for preciso. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Mais uma fala aqui da Six, mas vamos lá então. Vini. Obrigado, pessoal. Meu nome é Vinícius, eu sou vice-presidente da indústria pela Six.
Só gostaria de reforçar que a gente vem falando, o comércio está muito bem representado, agradecer médicos, segurança que está aí, a gente está vendo o pessoal trabalhar, agricultores. A gente reforçou na sexta-feira passada sobre a cadeia de suprimentos, né? Comentamos alguma coisa referente a... Eu recebi, por exemplo, várias questões ao longo da semana e a semana passada. Por exemplo, estou colhendo fruta e não tenho caixa de madeira para botar essa fruta para trazer para o consumidor final. Então, agora mesmo, a gente tem cotação de máscara aí para trazer para a cidade e não tem voo, né? Não tem avião para trazer. Então, eu só gostaria de reforçar, pessoal, essa importância de a gente pensar nessa situação de cadeia de suprimentos. A indústria de Farroupilha, como eu falei na sexta-feira passada, ela é muito bem organizada. A gente acredita muito nessa questão de técnico de segurança, engenheiro de segurança, nutricionistas, pessoal do RH. O pessoal é organizado, tem EPI, tá? Tem a cultura da segurança dentro das empresas, tá? Das indústrias, então falo agora pelas indústrias. Tem uma série de indústrias que quer reabrir gradativamente, está todo mundo preocupado com essa questão de saúde. Tá? O indivíduo é importante, cada um de nós, e é por isso que a gente quer preservar esse negócio. Tá? Então, por favor, prefeito, leve em consideração, conhecendo as indústrias como o senhor conhece, grandes indústrias de Farroupilha. A proposta é, amanhã, a gente começar já a falar sobre a abertura administrativa, parte de expedição, recebimento, começar gradativamente, como o doutor André, né? O doutor André falou muito bem, obrigado mesmo. Gradativamente o pessoal se acostumando novamente a voltar ao ambiente de trabalho, né? Se acostumar com as novas realidades da segurança, medir temperatura, né? Essas coisas de cloro, né? E álcool gel. Então o pessoal está preparado, tá? E depois aí na semana que vem começar a voltar gradativamente com a atividade produtiva mesmo, tá? A gente vê, o Trujillo mesmo comentou, mesmo que a indústria abra, né, parece, nossa, a indústria vai abrir, 50 mil pessoas vão lotar, né, os pavilhões aqui de Farroupilha. Não tem pedido ainda. Gradativamente o pessoal vai se acostumando aí para o trabalho. Quem tem aí a criança que tem que ficar cuidando em casa, vai ficar cuidando a criança. Quer dizer, todo mundo organizado para isso. Então, pessoal, eu só fico com esse pedido, né, eu gostaria de reforçar o pedido de também pensar na reabertura gradativamente das indústrias a partir de amanhã, ok? Muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Bom, então agora, depois que a gente ouviu todas as entidades representativas, os médicos, enfim, gostaríamos de ouvir, então, as palavras do prefeito municipal, Clayton Gonçalves. Boa tarde a todos, uma alegria estar aqui, repartindo o espaço da Praça da Emancipação. Estou me juntando ao grupo agora. Eu quero primeiro cumprimentar quem conduziu o grupo aqui, sob a liderança do Pedro Pedroso até então, né, pelo meu afastamento, mas de forma muito garbosa e que propiciou juntar de forma tão madura e tão soberana uma cidade na sua praça. Né? Então, eu quero agradecer isso primeiro, antes de qualquer outra coisa. Nós estamos ouvindo atentamente a todas as falas de hoje, mas vimos ouvindo as falas mesmo no período de afastamento, e eu ouvi falas e eu acompanhei cidades no Brasil inteiro. Nós temos cidades que fecharam as portas, que as pessoas dão um nome para entrar, dizem aonde vão e que hora vão sair. E quando sai alguém da cidade, quando volta e vai sair por quê? Então tem esse questionamento. Tem cidades fechadas assim, principalmente no Paraná. Não quero me demorar muito, porque nesse momento nós estamos escurecendo e nós estamos hoje em Farroupilha com 2 casos de Aedes aegypti, né, causando dengue na cidade. Nós temos vários problemas de saúde pública no Brasil e ela é culpa dos políticos, é culpa minha. Ela não é culpa da população. Vocês pagam a conta. Vocês pagam uma conta muito cara. Vocês pagam a conta dos tributos, pagam a conta do imposto de renda, a conta do ICMS, a conta do IPTU, do IPVA, do ITBI, enfim, do que seja as taxas de lixo, taxa de iluminação pública e outras mais. Quem paga a conta, quem sustenta essa máquina toda é o brasileiro. Sua Excelência, o brasileiro. Cada um de nós. E nós temos pecado muito. Nós não imaginávamos que no ano de 2020 nós teríamos casos, doutora Leonora, de doenças que nós já havíamos resolvido, por falta de vacinação, por falta de cumprimento de programas públicos
né? Nós estamos tendo de novo. Não se imagina que uma cidade com uma das maiores rendas per capita do Brasil, Farroupilha, tenha que beber uma água que mistura muita coisa e que inclusive é fonte de contaminação para a hepatite A. Porque não tem 1 metro cúbico de esgoto tratado. Então nós temos muitos pecados, Agora, eu ouvi atentamente a todos e eu respeito, nesse assunto do coronavírus, as orientações da classe médica sobremodo. Não porque eu seja médico, mas porque são formas de apresentação muito seguras. Quando você ouve o ministro Mandetta falando, você ouve segurança no que ele fala. Ele sabe o que está falando, ele é um estudioso e ele se assemelha ao André no estudo, na complementação do seu conhecimento. Ao ouvirmos a Organização Mundial da Saúde, também nós temos esse entendimento. Ao ouvirmos outros políticos, nós ficamos em dúvida para que lado estão jogando. Que jogo é esse? O que é isso? Algumas coisas nós temos que entender como muito sóbrias, e nessa tarde nós precisamos de sobriedade, precisamos tirar uma posição aqui. Eu estou disposto, e quem me conhece sabe que eu sou muitas vezes intempestivo, mas eu sou um homem de posições muito firmes e muito seguras. E eu estou, ao finalizar o decreto que a cidade vive, que se encerra amanhã, no dia 2, estou certo? Propondo que se faça um decreto novo, com uma nova roupagem. E eu aqui, Sérgio, Dr. Bianchi, eu sei que eu posso me incomodar por algumas ações lá com o Tribunal de Contas, posso me incomodar com algumas ações com os políticos do dia lá no governo do Estado, no governo federal. Mas eu aqui não estou preocupado com isso. Eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo com a vida de cada um. Eu gosto muito de gente. Eu sou assim. Alguém me disse um dia, mas tu faz parte, lá vem alguém lá muito humilde, às vezes não tomou banho e tu vai fazer parte. Eu gosto de gente, eu gosto daquele negócio, eu gosto daquele cheiro de gente. Eu gosto de gente. Eu nasci assim. Eu nasci muito humilde, nasci na colônia, nasci de parto normal, de quase 4 quilos, pélvico era tão grande que eu saí, a minha mãe saiu de fora de mim de tão grande que eu era. Eu gosto disso. Eu acho que nós somos o mais importante em cada uma das unidades, né, brasileiras, em cada uma das cidades. Nós somos os mais importantes, nós temos que ter o nosso valor. Nós vimos, meus queridos, de um período de crise muito grave nesse país. Um período de 2014 até 2020 de crise muito hedionda. Uma crise hedionda. Uma crise que nós não perdemos commodities, nossa soja estava aí, nosso agronegócio forte, nós não perdemos extensão territorial, nós não perdemos nenhuma das nossas questões de subsolo, de nossa vegetação, nem da força de trabalho, que é o mais importante desse país. A força de trabalho, a capacidade produtiva, nós não perdemos isso. Nós perdemos a confiança no nosso país. E isso fez com que a gente tivesse o resultado que nós estamos tendo na economia nestes anos todos, uma economia ruim, péssima, mal pensada. Neste momento nós estamos sendo colocados à prova de novo. Só que nós não estamos sozinhos, no Brasil não está sozinho nisso. Nós estamos aqui num pedaço do Brasil. O Brasil está junto com outros países, nós somos hoje o 6º país nessa questão do coronavírus. Nós temos aí a China que começa, temos a Itália, depois a Espanha, a França, Estados Unidos agora, né? Nós estamos preocupados porque se em países desenvolvidos que fizeram o dever de casa, que tem água bem tratada, que tem esgoto tratado, que tem controle das suas doenças e que tem avanços, quase que resultados semelhantes aos resultados da gripe espanhola lá em 1918, né, que viajava de navio, a nossa viaja de avião, e nós temos muitas relações com a China, então nós estamos experimentando o vírus desde final de novembro do ano passado, por nossas relações comerciais, por nossas compras, pelo aprendizado, pela tecnologia que a China tem. Paciência, eles avançaram, são 1 milhão de pessoas, nós somos 200 milhões, mas eles avançaram muito. E ele... 1 bilhão de pessoas e nós... 200 milhões, desculpe, obrigado. E nós continuamos ainda oferecendo a eles algumas coisas que são fundamentais. A China tem hoje, por exemplo, proteína suficiente para o seu povo? Não. Nem proteína animal, nem proteína vegetal. E ela compra, ela explora, ela compra a nossa soja a preço vil e compra. Mas eles, nós temos que dar o braço a torcer, avançaram muito e nós não. Paciência, é culpa dos políticos. De novo,
É muita campanha política, muita discussão política, muita coisa política, muito gasto político, um fundo eleitoral que chega a 2 bilhões de reais, um gasto com a eleição que vai chegar a 6 bilhões, são 8 bilhões de reais que poderiam ser injetados em saúde pública, em saúde sanitária. Nós não fizemos o dever de casa, nós políticos. A população de novo está pagando, de novo está pagando, de novo está pagando. Está com o joelho ralado de tanto rezar porque não tem jeito de vencer esse momento. Eu quero dizer uma coisa, nós vamos lavrar amanhã um decreto que se chama isolamento humanitário. Eu vou fazer contra o governador, contra o presidente, contra todo mundo. Isolamento humanitário. O que é isolamento humanitário? Isolamento humanitário é proteger quem tem risco e botar na ativa quem precisa. Eu estou fazendo isso com dor no meu coração e com um medo danado. Mas aqui, ó, eu tenho o aplauso de vocês e eu estou calcado em vocês. Por uma razão. Por uma razão. Por uma razão. E não é desrespeitando nenhum organismo médico ao qual eu pertenço. É que nós precisamos aprender a conviver com situações que muitas vezes são difíceis. Nós todos, porque os empresários fazem isso todos os dias. Todos os dias eles levantam e botam seu patrimônio em risco. Botam a sua família em risco. Nós temos que aprender isso, todos nós. Todos nós. Precisamos alcançar o elo mais fraco. Sábado eu ainda não havia voltado e liguei para o Finamone da Corsã e disse: vai faltar água lá em Farroupilha, que eu ouvi lá uma notícia. Ele disse: vai, não vai faltar água, tu tem que resolver, o que tu vai fazer? Aí ele me dá 5 minutos, me ligou e disse assim: eu estou colocando uma bomba de pré-recalque para a gente poder ter água. Eu posso dizer que não vai faltar água? Pode dizer que não vai faltar água. Gente, nós temos um grande lago que tem muita água e nós estamos captando na flor do lago a água. Gente, por que nós não aprofundamos a sonda e buscamos mais fundo? Tem água. Então não vai faltar água. Eu quero que continue usando racionalmente. Vocês sabem fazer isso. Muito obrigado, educação. Por falar em educação, eu vi que alguém comentou, as nossas crianças que estão em casa, elas são muito, mas é muito importante, eu não abro mão disso até 30 de abril, que elas fiquem em casa. Por uma razão. Por uma razão. Elas são vetores. São vetores. Elas saem de casa felizes, alegres, tomam avanço, se misturam com outras e elas riem, elas falam umas com as outras, elas brincam no pátio, elas se misturam e elas voltam para casa. E quando elas voltam para casa, elas sentam com os pais, muitas vezes, no meu caso, eu sou um sexagenário, né, e sou diabético, então eu sou do grupo de risco, mas não é eu. Eu estou falando de uma população rica, abençoada, que fez acontecer, como disse o Márcio, que deu o Márcio, lá o Márcio, que é aquela população que está lá produzindo frutas e alimentos na área rural, que é aquela população que vai misturar através das crianças a área rural com a área urbana. Não dá para a gente pensar assim. Então o isolamento humanitário é o isolamento diferente do isolamento social, em que tu pega uma sociedade e joga de lado. Ele separa aquelas pessoas de risco daquelas que precisam continuar vivendo. Alguém disse muito bem aqui, ninguém suporta a pressão do isolamento. Essa pressão do isolamento é causa de suicídio, é causa de morte. Porque ninguém pode suportar o isolamento, o distanciamento. O sujeito levanta de manhã, abre a janela, olha para a rua, vem para cá, foi para o pátio, plantou uma couve, voltou, mas continua isolado. É discussão entre marido e mulher. Vai para a cozinha, aprende alguma coisa, vai cantar, vai ler, vai escrever, mas não vai fazer tudo. Ele tem uma capacidade, nós temos uma capacidade produtiva, meus queridos, que ela é invejável. Você viaja em qualquer lugar do Brasil, você não encontra o que tem aqui. As pessoas daqui, elas inventam, elas trabalham. Nós somos hoje 65% de imigrantes, mas os migrantes pegaram o jeito do pessoal da terra. Todo mundo trabalha igual, todo mundo pega junto, todo mundo quer crescer. Sábado e domingo é as casas, é gente pintando, varrendo, limpando, arrumando, porque a gente é assim. Não dá para ficar em casa. Então nós vamos fazer, meus queridos, a partir do decreto, com o aplauso de vocês, com a permissão do grupo médico, nós vamos fazer o isolamento humanitário.
Nós vamos fazer aquilo que foi colocado aqui. Nós precisamos ter a ponderação de separar nos nossos equipamentos de comércio ou de indústria, aquelas pessoas que são do grupo de risco. Primeiro. Segundo, afastar aquelas pessoas que eventualmente estão doentes, Fernando. Aquelas que estão doentes. E como é que nós vamos fazer isso? O prefeito hoje disparou a compra de 2.000 kits, tá, de teste. Eu tenho que fazer isso. Eu não posso ser irresponsável, eu tenho que fazer isso. Então lá abriu uma loja, né, uma loja. Lá tem 4 funcionários. Eu tenho que, para abrir essa loja, combinar com a dona da loja, até porque não vai ter volume, que ela vai ter rodízio de funcionários. Que ela vai botar 2 funcionários, vai deixar 2 em stand-by, vai fazer um rodízio, para ela poder pagar as contas, no mínimo o aluguel daquela sala e pagar os fornecedores. Tá? E nesse rodízio nós precisamos testar. Precisamos ir lá dar uma picadinha no dedo. Em alguns minutinhos nós temos, através do PCR, a pesquisa, né, IgG e IgM. Nós temos lá, se tiver o IgG positivo, é porque ela já teve, né, o contato e já desenvolveu, né, os anticorpos. Se ela não tiver o IgM ainda, porque ela está com o negócio andando. Né, e se ela tiver o IgM, é porque o negócio está ativo, ela está, né, botando para fora, então essa tem que ficar isolada. E que a gente tenha, dessa forma, alguma ciência na nossa separação. Por quê? Porque essa ciência ela é necessária em função de que nós estamos, alguém falou também muito bem aqui, acho que foi o moço do sindicato, foi o André que falou, que nós estamos chegando num período de mais frio e nós vamos ter lá os resfriados comuns. Nós vamos ter lá H1N1, nós vamos ter lá influenza A, influenza B, o que nós já passamos por aqui, que está na tetravalente, que está todo mundo sendo vacinado, aí todo mundo que é grupo de risco. Tá? Vamos usar aquela máscara, o IFE está produzindo. Exatamente, a máscara é um isolamento humanitário. Por quê? Porque ele permite o trabalho, ele permite a exposição. Nós precisamos ter um controle, Bob, lá dos shoppings. Por exemplo, vem um ônibus lá de Porto Alegre fazer compra, nós precisamos dar uma olhada em quem chegou. Precisamos dar uma olhada, porque para não expor o nosso querido farroupilhense a algum risco. Nós temos que ter esse cuidado. Os profissionais de saúde, eles continuam no front, eles são os mais sensíveis à doença, todos. O médico, o enfermeiro, o nutricionista do hospital, todo mundo que está lá, o fisioterapeuta. A menina da limpeza, da sala de cirurgia, nós temos que ter um cuidado com esse povo. Esse povo ele é precioso para nós. Agora nós temos uma coisa. Eu gostaria de combinar com vocês que a gente fizesse isso a partir de segunda-feira, por uma razão. Uma razão. A chegada dos kits para teste e, em segundo lugar, porque nós estamos vivendo, pela curva que está se instalando, as 2 piores semanas de instalação do vírus dentro da nossa comunidade. Tá? Então, se nós estamos instalando o vírus nestas 2 semanas, nós teremos repercussão muito importante a partir de 15 de abril. Então, se a gente controlar um pouquinho isso, pela Organização Mundial da Saúde, observando o que aconteceu na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos agora, nós vamos ter, para 73 mil habitantes, que é Farroupilha, pelo IBGE, nós vamos ter 360 pessoas da cidade, levando em conta a faixa etária, que vão necessitar de tubo de UTI. 360 pessoas. Eu gostaria que essas 360 pessoas não precisassem do tubo no mesmo dia. Por uma razão, o médico que vai estar lá vestido de branco, ele vai ter que decidir quem ele bota no tubo e quem ele não bota. E isso é ruim. Né, Ronaldo? Isso é terrível. Isso é a pior decisão que o médico tem que tomar. Ele não tendo o equipamento. Nós temos hoje 10 leitos de UTI instalados, tem mais 10 por acontecer. Obrigado. Enfim, são 20 leitos, mas para 360, que é a curva que aconteceu lá nos outros países, vai acontecer que nem lá na Itália. Tem médico se matando lá porque ele teve que decidir entre A e B, e B e C e D. Não dá. Então eu queria pedir essa paz para esse grupo aqui, esse grupo maduro, harmônico, bonito, né, da cidade, que a gente pudesse fazer isso a partir de segunda-feira, já com o decreto organizado, a gente organizado. Uma coisa eu preciso dizer, não há nenhum decreto que seja justo quando ele não for igual para todos. É isso aí, Tem que ser igual para todos. Tá?
Eu acredito sim que os víveres alimentícios são importantes, a padaria é importante, mas a loja é importante, todos são importantes. Por quê? A forma de distribuição ela pode ser universalizada de qualquer forma. O menino que vai lá comprar no supermercado um pé de alface, nada garante que ele não tenha tossido sobre as alfaces todas e esteja contaminado. Então nós temos que ter muita responsabilidade nisso. Tem que ser igual para todos. Para a indústria, para o comércio, para todos. Todos nós vivemos sob o mesmo céu. Todos nós bebemos da mesma água. Todos nós frequentamos as mesmas igrejas, os mesmos lugares. E todos nós somos responsáveis pelo nosso futuro. Por isso a responsabilidade é a palavra do momento, dentro de um conceito de isolamento humanitário, onde você respeite a vida e o direito do outro de fazer acontecer aquilo que é necessário. Muito obrigado. Então, com a fala do prefeito, já fica os encaminhamentos, né, e as determinações para segunda-feira. Nós vamos comunicar tudo isso já na imprensa, em todos os canais da prefeitura. E para fechar, a gente só tem que, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Sim, por favor. Eu não vou prometer aqui, mas eu estou trabalhando, eu estou já, desde domingo, eu estou trabalhando muito numa questão. Eu estou tentando buscar para Farroupilha um hospital de campanha, pronto, com tudo, com médico, com tudo, assim, um hospital de campanha para leitos de UTI, Ronaldo, tá? Para 200 leitos de UTI, eu estou buscando isso, tá? Não sei se eu vou conseguir, eu estou em contato com o Exército Brasileiro, não sei se eu vou conseguir, mas eu estou buscando, por uma razão. Eu falei aqui dos 300 e para 20 leitos, mas tem uma razão ainda maior do que essa. Nós somos o centro da Serra Gaúcha, nós somos o centro da macroserra, que são 49 municípios, eu estou falando de 1 milhão de pessoas. E nós precisamos ser exemplo para muita gente, nós precisamos dar a grandeza que a região olha para Farroupilha. Farroupilha é olhada com muito apreço pela região e nós precisamos manter isso de forma garbosa. Eu estou trabalhando, não é promessa porque eu ainda não consegui, eu estou trabalhando, mas vou continuar trabalhando. Começa a rezar, então, para que tudo dê certo. Muito bem. Gente, obrigado pela presença de todos vocês aí, tenham um bom resto de dia.